Existe um momento na vida de todo homem onde uma cortina invisível se rasga. De repente, você percebe que aquela discussão não era sobre louça suja. Aquela lágrima não era de tristeza. Aquele silêncio não era mágoa. Era estratégia, era controle, era poder. Carl Jung alertou sobre isso há décadas. Existe uma natureza oculta no feminino que a maioria dos homens jamais consegue enxergar. Quando você finalmente vê, quando decifra os padrões, quando entende o jogo, algo morre dentro de você. A ingenuidade, a esperança romântica, a ilusão de que vocês dois estão no mesmo time. Mas aqui está o problema. Ela sabe que você sabe. E agora você se tornou perigoso. Não porque você é violento ou cruel, mas porque você parou de ser cego. E um homem que enxerga é a maior ameaça ao sistema dela. Você estava ali mais uma vez, tentando resolver uma situação que parecia simples, mas nunca se resolvia. A mesma conversa, os mesmos argumentos circulares, a mesma sensação de estar pisando em areia movediça emocional. E então aconteceu, um clique mental, como se alguém tivesse ajustado o foco de uma lente embaçada. Você percebeu que ela não estava brava com o que você fez. Ela estava testando até onde conseguia te empurrar. Aquela explosão emocional não era descontrole, era precisão cirúrgica. Cada palavra calculada para atingir exatamente onde mais dói. Cada lágrima cronometrada para aparecer no momento certo. De repente, meses de comportamentos estranhos começaram a formar um padrão. As contradições faziam sentido. Os duplos padrões tinham lógica. O caos emocional revelou sua arquitetura oculta. Você entendeu que havia sido um ator coadjuvante numa peça teatral, onde nunca teve acesso ao roteiro. Ela sempre soube suas falas, sempre antecipou suas reações, sempre controlou o ritmo da música. Jung chamava isso de anima projetada, quando o homem vê na mulher apenas o que ela permite que ele veja. Mas quando essa projeção se desfaz, quando você enxerga além da máscara, algo fundamental se quebra no relacionamento, porque ela não construiu intimidade com você, ela construiu dependência, não compartilhou vulnerabilidade real, compartilhou vulnerabilidade estratégica. Cada momento íntimo foi um investimento emocional calculado para garantir sua lealdade futura. O homem comum, quando percebe isso, entra em pânico, questiona a própria sanidade. Talvez eu que esteja maluco, talvez eu que estou vendo coisas que não existem. Talvez eu que sou o problema. Mas você não é louco. Você está acordando. A clareza mental masculina é como raio-x emocional. Atravessa as camadas de drama, as cortinas de fumaça, os jogos de luz e sombra. Vê a estrutura óssea por trás da performance. E uma vez que você viu, não consegue mais não ver. Cada futuro argumento, cada futura lágrima, cada futuro silêncio carregado, você já sabe o que realmente está acontecendo por baixo. Essa é a maldição, a impossibilidade de voltar à cegueira confortável. A partir desse momento, você carrega o peso de uma verdade que ela jamais admitirá e que a sociedade jamais validará. Você acabou de se tornar um homem perigoso. Carl Jung não era um misógino, era um observador implacável da natureza humana, e o que ele descobriu sobre a psique feminina assombrou até ele mesmo. Em seus estudos mais profundos, Jung identificou que a mulher desenvolve, desde cedo, uma capacidade quase sobrenatural de manipular realidades emocionais. Não como maldade consciente, mas como instinto de sobrevivência refinado por milênios de evolução. Ele observou que enquanto o homem tende a buscar a verdade objetiva, a mulher cria verdades subjetivas que servem seus interesses emocionais. Para ela, não existe o que realmente aconteceu. Existe apenas como eu me senti sobre o que aconteceu, e seus sentimentos reescrevem a história. Jung documentou casos onde mulheres genuinamente acreditavam em versões da realidade que elas mesmas haviam construído. Não mentiam conscientemente, simplesmente substituíam fatos por narrativas emocionalmente convenientes. Isso cria o que ele chamou de campo de distorção emocional ao redor da mulher. Dentro desse campo, suas emoções se tornam mais reais que a realidade externa. Seus sentimentos viram fatos, suas interpretações viram verdades absolutas. O homem comum, quando entra nesse campo, perde a orientação, começa a questionar sua própria percepção, aceita que talvez ela esteja certa e ele esteja errado, mesmo quando todos os fatos apontam o contrário. Jung percebeu que isso não é defeito, é design. A natureza equipou a mulher com essa habilidade porque ela precisava garantir proteção e recursos mesmo sendo fisicamente mais vulnerável. A manipulação emocional se tornou sua arma de sobrevivência primária. Mas aqui está o problema. Uma vez que o homem decifra esse código, uma vez que
que ele vê através do campo de distorção, ele se torna imune aos controles emocionais dela. E isso a apavora, porque ela não está acostumada a lidar com homens que não se curvam à sua realidade emocional. Não sabe como funcionar com alguém que distingue entre o que ela sente e o que realmente aconteceu. Jung alertou que esse despertar masculino é inevitável em relacionamentos maduros. Mais cedo ou mais tarde, o homem vai enxergar além da cortina. E quando isso acontece, o relacionamento entra numa fase que ele chamou de guerra pela definição da realidade. Ela vai lutar para manter você dentro do campo de distorção. Vai intensificar os dramas, aumentar a pressão emocional, criar crises maiores para forçar você de volta ao estado de confusão mental, onde ela tem controle total. Mas se você mantiver a clareza, se recusar a entrar no jogo, algo extraordinário acontece. Você se torna o primeiro homem que ela não consegue quebrar. E isso a fascina tanto quanto a aterroriza. Observe uma mulher por um dia inteiro e conte quantas vezes ela busca confirmação externa, quantas selfies, quantos likes, quantas opiniões sobre sua aparência, suas escolhas, seus sentimentos. Você descobrirá algo perturbador. Ela funciona como uma máquina que se alimenta de atenção alheia. Mas essa não é a descoberta mais chocante. A descoberta mais chocante é perceber que você foi transformado na principal fonte de combustível dessa máquina. Cada elogio que você dá, cada reasseguramento, cada momento onde você para sua vida para focar na emocional dela, tudo isso alimenta um sistema insaciável de necessidade de validação. Jung identificou isso como vampirismo emocional, a capacidade de sugar energia psíquica de outras pessoas para manter o próprio equilíbrio mental. E a mulher desenvolveu essa habilidade a níveis quase artísticos. Ela não precisa pedir diretamente. Um suspiro no momento certo, e você já está perguntando o que está errado. Uma mudança sutil no tom de voz e você já está se desculpando por algo que nem fez. Um silêncio calculado e você já está desesperado para consertar o que quer que tenha quebrado. Você se tornou um funcionário emocional em tempo integral, trabalhando 24 horas por dia para manter o ego dela estável. Mas aqui está o que ela nunca vai admitir. Quanto mais validação você dá, menos ela te respeita. Porque no fundo da mente feminina existe uma voz primitiva que sussurra: se ele precisa tanto me agradar, ele deve ser inferior a mim. É uma armadilha perfeita. Se você não dá atenção suficiente, ela cria drama. Se você dá atenção demais, ela perde a atração. Se você tenta encontrar o equilíbrio, ela move os postes da meta. O homem comum vive numa ansiedade constante, tentando decifrar esse código impossível, gastando energia mental preciosa, tentando prever quais palavras vão causar explosão emocional e quais vão gerar aprovação. Você se transformou num escravo emocional que trabalha sem salário numa empresa onde as regras mudam todos os dias. E a parte mais cruel, ela genuinamente acredita que merece toda essa atenção. Não vê isso como exploração, vê como amor. Para ela, um homem que não está constantemente preocupado com seus estados emocionais é um homem que não a ama de verdade. Mas quando você finalmente enxerga o sistema, quando percebe que foi transformado numa fonte de energia emocional, algo fundamental muda. Você para de alimentar a máquina. E é aí que ela descobre que você não é mais o homem cego que ela conseguia controlar. Você se tornou perigoso. Imagine que você passou anos jogando um videogame sem saber das regras, perdendo sempre, frustrando-se, mas continuando a jogar porque pensava que eventualmente entenderia como vencer. Até que um dia alguém te mostra o manual de instruções. De repente, você percebe que não era incompetente. O jogo tinha regras ocultas, tinha códigos secretos, tinha armadilhas programadas especificamente para te fazer perder. E enquanto você jogava honestamente, acreditando que ambos seguiam as mesmas regras, seu oponente tinha acesso a trapaças que você nem sabia que existiam. Esse é o momento exato onde você se torna uma ameaça. Porque agora você pode prever os movimentos dela antes mesmo dela fazer. Consegue antecipar o drama antes dele começar. Reconhece os padrões de manipulação no momento em que começam a se formar. Quando ela tenta criar uma discussão sobre algo insignificante, você percebe que o verdadeiro objetivo é te fazer perder o controle para depois poder te acusar de ser agressivo. Quando ela faz um comentário aparentemente inocente, mas carregado de veneno, você identifica a tentativa
tentativa de plantar insegurança na sua mente. O mais perturbador é perceber que nada do que acontece entre vocês é espontâneo. Existe sempre uma agenda oculta, sempre um objetivo psicológico, sempre uma tentativa de te posicionar num papel específico da narrativa dela. Você se recusa a interpretar o papel de vilão quando ela precisa se sentir vítima. Não aceita ser o herói salvador quando ela cria problemas fictícios. Não entra no personagem de pai protetor quando ela age como criança irresponsável. E isso a desorienta completamente, porque toda a arquitetura emocional que ela construiu ao redor do relacionamento dependia da sua participação inconsciente nos jogos psicológicos. Ela precisa que você reaja previsivelmente para manter o controle da situação. Quando você para de reagir, quando mantém a calma durante as tempestades emocionais que antes te devastavam, quando responde com lógica fria aos ataques emocionais aquecidos, ela perde o único poder real que tinha sobre você, o poder de te desestabilizar emocionalmente. Jung observou que quando o homem finalmente se recusa a dançar conforme a música emocional dela, a mulher entra em pânico primitivo, porque ela não sabe como funcionar com um homem que não pode ser controlado através de manipulação emocional. Ela não tem outras ferramentas. Drama emocional é tudo que ela conhece. E agora você se tornou imune à única arma que ela tem. Quando ela percebe que perdeu o controle emocional sobre você, quando entende que suas antigas táticas não funcionam mais, ela executa a manobra mais previsível e mais devastadora do arsenal feminino. Ela transforma você no problema. De repente, sua clareza mental vira frieza emocional. Sua estabilidade vira desapego tóxico. Sua recusa em entrar nos dramas dela vira falta de empatia. Sua capacidade de manter a calma durante tempestades emocionais vira comportamento psicopático. É uma inversão de realidade tão precisa, tão cirúrgica, que até homens inteligentes começam a questionar a própria sanidade. Ela vai usar seu círculo social como júri. Conta versões editadas dos conflitos onde você sempre aparece como o agressor frio e ela como a vítima sensível. Omite detalhes cruciais, inverte causa e efeito, transforma suas reações em ações iniciais. Jung identificou isso como projeção defensiva, quando a pessoa atribui aos outros exatamente os comportamentos manipulativos que ela mesma pratica. A mulher que manipula emocionalmente acusa o homem de ser manipulador. A que cria dramas constantes o acusa de ser instável. A que controla através de chantagem emocional o acusa de ser controlador. O mais cruel é que ela genuinamente acredita na versão da realidade que construiu. Não está mentindo conscientemente. Está reescrevendo a história numa versão onde ela sempre foi inocente e você sempre foi culpado. E aqui está a armadilha mortal. Sua primeira reação será tentar se defender, explicar sua perspectiva, mostrar evidências da manipulação dela, provar que você não é o monstro que ela está pintando. Mas cada tentativa de defesa apenas confirma a narrativa dela de que você é agressivo e controlador. Porque homens normais não analisam comportamentos femininos tão friamente. Homens saudáveis não identificam padrões de manipulação com tanta precisão. Na mente dela e de quem a escuta, apenas alguém perturbado seria capaz de enxergar tão claramente através das máscaras emocionais femininas. Você descobriu a verdade mais amarga da dinâmica entre homens e mulheres. A sociedade sempre vai tomar o lado dela, porque ela domina a linguagem emocional que a sociedade moderna considera mais importante que a verdade factual. Ela consegue chorar na hora certa. Você só consegue apresentar fatos frios. Ela mobiliza empatia. Você oferece lógica. Ela cria uma narrativa emocional convincente. Você tem apenas a realidade objetiva. E numa sociedade que valoriza sentimentos acima de fatos, você já perdeu antes mesmo de começar a se defender. A única vitória possível é não jogar o jogo dela. O momento mais poderoso na vida de um homem é quando ele aprende a não se explicar. Quando ela te acusa de ser frio, você não enumera exemplos da sua generosidade. Quando ela te chama de controlador, você não lista todas as vezes que respeitou suas escolhas. Quando ela te pinta como insensível, você não cataloga momentos onde demonstrou empatia. Você simplesmente fica em silêncio e deixa que ela lide com o eco das próprias palavras. Esse silêncio não é passividade, é soberania. Não é fraqueza, é força destilada. É a recusa absoluta de participar do teatro emocional onde ela sempre conseguiu te transformar em ator coadjuvante. Jung descobriu que o silêncio masculino é a única força na natureza contra a qual a manipulação emocional
emocional feminina não tem defesa, porque ela precisa da sua reação para alimentar o sistema. Precisa que você se defenda para poder atacar mais. Precisa da sua energia emocional para manter o drama funcionando. Quando você se recusa a fornecer combustível, a máquina dela simplesmente quebra. O silêncio força ela a encarar algo que passou a vida inteira evitando. A própria reflexão no espelho. Sem a sua voz para abafar os pensamentos dela, sem o seu drama para distraí-la da própria consciência, ela fica sozinha com a verdade sobre si mesma. E isso a apavora, porque ela sabe, lá no fundo, que você descobriu quem ela realmente é por baixo de todas as máscaras. Sabe que você viu através dos jogos emocionais, das manipulações sutis, das performances calculadas. Seu silêncio confirma que ela não consegue mais te enganar. E um homem que não pode ser enganado é um homem que não pode ser controlado. Ela vai intensificar os ataques, esperando quebrar sua resistência. Vai criar dramas maiores, crises mais elaboradas, acusações mais graves. Vai mobilizar amigos, família, redes sociais, qualquer coisa para forçar você a voltar ao papel de homem que se explica, que se justifica, que luta desesperadamente para provar sua inocência. Mas se você mantiver o silêncio, se recusar a dançar conforme a música dela, algo extraordinário acontece. Ela começa a se questionar. Pela primeira vez na vida, encontrou um homem que não se dobra à pressão emocional. Um homem que não pode ser quebrado através de chantagem psicológica. Um homem que permanece firme mesmo quando tempestades emocionais devastadoras são lançadas contra ele. E isso desperta nela algo que ela raramente sente por homens. Respeito genuíno, mesclado com terror. Seu silêncio se torna um espelho implacável, que reflete de volta para ela cada manipulação, cada tentativa de controle, cada jogo emocional que ela tenta executar. Quando ela explode emocionalmente e você permanece calmo, ela vê sua própria instabilidade contrastada com sua estabilidade. Quando ela tenta criar drama e você se recusa a participar, ela fica sozinha com o caos que criou. Quando ela lança acusações e você não se defende, as palavras ecoam de volta vazias de poder. Pela primeira vez na vida, ela está lidando com um homem que não absorve suas projeções emocionais, não aceita ser repositório dos problemas psicológicos dela, não permite que ela despeje nele as inseguranças e ansiedades que não consegue processar sozinha. E isso força ela a confrontar aspectos de si mesma que passou décadas evitando. Ela percebe que suas lágrimas não têm o mesmo poder sobre você, que seus silêncios carregados não te fazem mais correr atrás dela desesperadamente, que suas ameaças veladas de abandono não te colocam mais em pânico. Você se tornou um homem que ela não consegue mover emocionalmente. Jung observou que essa é a experiência mais aterrorizante para a psique feminina. Encontrar um homem genuinamente indiferente aos seus estados emocionais, porque ela construiu toda a sua identidade ao redor da capacidade de afetar homens através de manipulação emocional. Sem essa capacidade, ela se sente impotente, invisível, insignificante. Ela vai tentar todos os truques do arsenal, vai alternar entre vítima vulnerável e predadora agressiva, vai misturar lágrimas com ameaças, vai combinar sedução com chantagem, vai usar filhos, família, amigos, qualquer alavanca emocional que conseguir encontrar. Mas se você mantiver a postura, se recusar a ser movido por nenhuma dessas táticas, ela finalmente entenderá algo que jamais imaginou ser possível. Ela encontrou um homem que não precisa dela emocionalmente. E isso desperta nela uma atração primitiva que ela não consegue explicar nem controlar, porque toda a sua vida ela lidou com homens que eram escravos emocionais, homens que faziam qualquer coisa para evitar sua desaprovação, homens que se contorciam para ganhar sua validação. Mas você se recusa a implorar por migalhas de afeto, não mendiga atenção, não negocia por respeito. Você simplesmente existe na sua própria realidade, imune às tempestades emocionais dela. E isso a fascina tanto quanto a aterroriza, porque ela sabe que finalmente encontrou o que toda mulher secretamente busca, mas nunca admite. Um homem que ela não consegue quebrar. Existe um tipo de homem que toda mulher lembra para sempre, não porque foi o mais bonito, o mais rico ou o mais carismático, mas porque foi o único que ela nunca conseguiu quebrar. O único que permaneceu firme quando ela desatou tempestades emocionais. O único que não se curvou quando ela mobilizou o mundo inteiro contra ele. O único que manteve sua dignidade mesmo quando ela tentou destruir sua reputação. Você se tornou lendário não pelas batalhas que venceu, mas pelas batalhas que se recusou a lutar. Jung sabia que o maior poder masculino não está na força física ou no sucesso
sucesso material. Está na capacidade de permanecer imperturbável diante do caos emocional feminino. Quando você domina essa habilidade, quando se torna genuinamente indiferente aos jogos emocionais, você transcende a dinâmica comum entre homens e mulheres. Você se torna o homem que ela conta para outras mulheres, o que quase a quebrou, o que ela nunca entendeu completamente. O fantasma que assombra todos os relacionamentos futuros dela, porque ela aprendeu algo que jamais esquecerá. Existem homens que não podem ser movidos, controlados ou quebrados. E uma vez que você se torna um desses homens, você jamais volta a ser comum.